Quando um relacionamento termina, é natural sentir saudade, tristeza, um vazio. Tudo isso faz parte do luto, porque luto não acontece só quando alguém morre. A gente também vivencia processos de luto quando um relacionamento termina. Quando a gente perde um emprego ou quando a gente está envolvido num projeto importante e ele não dá certo. Quando alguma coisa que fazia parte da nossa vida deixa de existir, a gente pode vivenciar o luto. Na minha experiência, atendendo pessoas que passaram por relacionamentos muito difíceis, eu percebo que existe uma dor que vai além da saudade da convivência ou de ter essa outra pessoa na vida. Às vezes, a pessoa sente uma sensação de ter se perdido de si mesmo naquele relacionamento. A pessoa olha para a própria vida e percebe que já não sabe direito do que gosta, o que quer, quais são os seus sonhos, o que é importante para ela. Às vezes, nem sabe mais quem é quando não está mais naquele relacionamento. E isso pode acontecer principalmente em relações em que durante muito tempo a pessoa foi abrindo mão de partes importantes da própria vida para conseguir manter aquele vínculo. Então o problema não é só lidar com o fim do relacionamento, mas também é quando a pessoa olha para si mesmo e se pergunta: em que momento eu deixei de ser eu mesmo? E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Como é que a gente vai perdendo essa referência de quem é dentro de um relacionamento? Fica comigo, porque eu acho que essa conversa pode te ajudar a entender muita coisa. Esse é o podcast A Verdade que Liberta. Eu sou Juliana Bianchim, sou psicóloga. Faz mais de 25 anos que eu trabalho com o desenvolvimento de pessoas. Toda semana eu tô por aqui falando sobre emoções, comportamentos, sentido de vida. Eu uno a terapia cognitivo-comportamental à sabedoria de Santo Tomás de Aquino. Porque a verdade nem sempre é confortável, mas é ela que nos liberta. Antes de continuar, eu vou pedir aquela ajudinha de sempre. Siga esse canal onde você estiver ouvindo. É simples, rápido, fácil e ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. E assim você também é avisado quando tiver um novo episódio. E para quem quiser me seguir no Instagram, o endereço é Juliana Bianchim. O Bianchim é com CH, Bianchim, e M de Maria no final. Underline psi, PSI. Bom, vamos lá. Relacionamentos tóxicos raramente parecem tóxicos no começo. Porque se todos os problemas estivessem claros logo de cara, seria muito mais fácil perceber e ir embora. Muitas vezes acontece justamente o contrário. No começo, o relacionamento geralmente é super envolvente, existe uma sensação forte de conexão, aquela impressão que você encontrou alguém muito especial, alguém que entende você, que faz você se sentir importante, querido, amado. E daí você quer se manter nesse relacionamento. E é justamente por isso que pode ser tão difícil perceber quando as coisas começam a mudar. Até porque essa mudança não acontece de uma hora para outra. É um processo lento, feito de pequenas situações que quando a gente olha separadamente, elas não parecem tão graves. Quando os primeiros comportamentos desrespeitosos aparecem, por exemplo, a pessoa releva e pensa: foi só um dia ruim. Depois acontece uma outra coisa e ela pensa: ninguém é perfeito. Mais para frente, alguma coisa incomoda de novo e ela acaba se convencendo todo dia, várias vezes,
ela se convence de que o relacionamentos são assim mesmo, todo casal tem problemas. E aí, sem perceber, a pessoa começa a fazer pequenos ajustes na própria vida para que esse relacionamento continue funcionando. Ela deixa de fazer um comentário para não começar uma discussão. Às vezes para de sair com algum amigo porque o parceiro não gosta. Às vezes deixa de ir em algum lugar, evita algum assunto, muda um hábito aqui, outro ali. E se a gente olhar para cada uma dessas coisas isoladamente, talvez não pareça tão grave. O problema é quando a gente olha para o conjunto, para o todo. Quando a gente percebe esses pequenos ajustes, que eles foram se acumulando, pouco a pouco a pessoa começou a organizar a própria vida em função da reação do outro, não mais em função das suas vontades, daquilo que ela considera importante ou daquilo que ela quer. Aí, as escolhas dela são orientadas não mais na pergunta de o que eu quero, o que faz sentido para mim, mas a pergunta principal é o que eu preciso fazer para esse relacionamento não acabar. Existe um mecanismo psicológico que explica por que tantas pessoas permanecem em relacionamentos assim, mesmo quando elas percebem que estão sofrendo. Na psicologia, a gente chama isso de reforço intermitente. O nome é complicado, mas o conceito é bem simples. É quando uma recompensa aparece de forma imprevisível. E ele é uma das formas mais poderosas de manter um comportamento. Por exemplo, sabe jogo de aposta? Se uma máquina nunca pagasse o prêmio, ninguém ia jogar. Mas se ela pagasse o prêmio todas as vezes, não ia ter graça. Mas como ela paga o prêmio só de vez em quando, e a gente nunca sabe quando vai ser a próxima recompensa, a gente fica tentando mais uma vez para ver se ganha. E é mais ou menos isso que acontece nos relacionamentos tóxicos. Por exemplo, depois de vários dias que o parceiro trata com frieza, vem um pedido de desculpa. Ou depois de uma discussão, aparece uma demonstração de carinho. Depois de dias de sofrimento, vocês têm um final de semana maravilhoso. E aí a pessoa pensa, agora ele mudou. Agora as coisas vão voltar a ser como eram lá no começo. Essa esperança é que mantém muitas pessoas presas por tanto tempo. Elas deixam de viver o relacionamento que realmente existe e passam a viver esperando pelo próximo momento bom, com a esperança que as coisas voltem a ser como eram antes. Então a dica é, quando um relacionamento deixa de ocupar o lugar que ele deveria ocupar, passa a ser o centro da vida da pessoa e todas as outras áreas da vida começam a girar em torno dele, as amizades ficam em segundo plano, os projetos pessoais deixam de ser importantes, aí é red flag. Agora eu vou falar com os cristãos. Após o casamento, a gente tem uma expressão muito bonita da Sagrada Escritura que fala que marido e mulher se tornam uma só carne. Mas às vezes essa expressão acaba sendo mal compreendida. Porque ser uma só carne não significa que as duas pessoas deixam de existir individualmente. Não significa que um dos dois precise abrir mão da própria personalidade. Cada pessoa continua sendo uma pessoa inteira. O casamento une duas vidas em uma mesma missão, mas não apaga aquilo que cada um é. Pelo contrário, um relacionamento saudável favorece o crescimento de ambos. Cada um continua desenvolvendo virtudes, amadurecendo profissionalmente, fortalecendo as amizades saudáveis.
Tudo isso enriquece a relação, não ameaça. É por isso que merece ter atenção quando uma pessoa sente que precisa abrir mão de quem é para manter a paz dentro do relacionamento. Se você precisa esconder suas opiniões para evitar discussões, se você precisa abandonar seus valores para agradar o outro, se você deixa de viver aquilo que considera bom por medo da reação do seu parceiro, isso não é demonstração de amor. É um sinal que alguma coisa nessa relação perdeu a ordem. E ordem é uma coisa que Santo Tomás de Aquino falava. Para ele, uma vida boa não depende apenas de amar. Depende de amar na ordem certa. Pensa comigo. Casamento é um bem, família é um bem, trabalho é um bem. Mas nenhum desses bens podem consumir toda a nossa identidade. Se isso acontece, até aquilo que é bom pode se tornar uma fonte de sofrimento. Santo Tomás dizia que amar é querer o bem do outro. Mas amar não é deixar de ser quem você é para que o outro permaneça do seu lado. E aqui existe uma conexão muito interessante entre o tomismo e a terapia cognitivo-comportamental. Na TCC, a gente entende que muitos comportamentos acabam se repetindo porque naquele momento eles trazem algum tipo de alívio. Por exemplo, a pessoa evita uma conversa porque não quer correr o risco de uma discussão. Ela deixa de pôr um limite porque tem medo de ser rejeitada. Ela se cala porque acredita que assim vai evitar um conflito. E naquele momento isso até funciona. A discussão não acontece, a rejeição não vem, o conflito é evitado. O problema é que esse alívio dura pouco. A longo prazo, o que parece ser uma solução acaba ajudando a manter o problema. Mas, na verdade, essas partes de você não deixaram de existir. Elas só foram ficando meio apagadas ao longo do tempo, depois de tantas escolhas feitas por medo e não por liberdade. E é justamente por isso que recuperar a própria identidade não significa voltar a ser exatamente quem você era antes daquele relacionamento. Até porque você também mudou. Você amadureceu, você viveu muita coisa nesse processo. Recuperar a identidade significa voltar a fazer escolhas que tenham a ver com aquilo que você acredita, com os seus valores, com a pessoa que você quer ser daqui para frente. Talvez você esteja me ouvindo e pensando, será que isso aconteceu comigo? Então eu vou fazer 2 perguntas simples para você refletir sobre isso. A primeira pergunta é, se o relacionamento que você está hoje, se ele terminasse hoje, quais partes da sua vida continuariam exatamente como eram antes de você conhecer essa pessoa? Você ainda cultiva as mesmas amizades? Você ainda tem os mesmos interesses? Você ainda continua investindo nos seus projetos, nos seus sonhos, na sua vida espiritual? Ou aos poucos, toda a sua rotina passou a girar em torno do relacionamento? Essa pergunta é importante porque um relacionamento saudável faz parte da nossa vida, mas não substitui a nossa vida. Porque quando ele passa a ocupar todos os espaços, existe um grande risco da gente começar a desaparecer dentro dele. Segunda pergunta. As decisões que você toma hoje, elas são guiadas pelo que você acredita ser o melhor ou pelo medo da reação da outra pessoa? Porque talvez você evite determinados assuntos para não provocar uma discussão. Ou deixe de fazer coisas importantes porque sabe que isso pode gerar crítica, ciúmes ou afastamento. Se boa parte das suas escolhas está sendo feita para evitar a reação do outro, vale a pena olhar para isso com muito carinho, porque uma coisa
é abrir mão de algo por amor. Outra muito diferente é abrir mão por medo. Eu quero terminar esse episódio fazendo uma pergunta que eu fiz lá no começo. Quando foi que você deixou de ser você mesmo? Talvez você já tenha percebido que isso não aconteceu no dia que o relacionamento terminou, mas foi acontecendo aos poucos ao longo do caminho. Nas pequenas renúncias, nas vezes que você se calou por medo, nas vezes em que abriu mão de coisas que eram importantes para você, só para evitar um conflito, nas vezes que começou a acreditar que precisava deixar de ser quem era para continuar sendo amado. Mas eu quero terminar esse episódio com uma mensagem de esperança. Eu acho que você não tenha perdido a sua identidade. Talvez por algum tempo, partes importantes de quem você é tenham ficado escondidas, abafadas naquilo que você estava vivendo. Mas a boa notícia é que aquilo que ficou escondido pode ser reencontrado. No próximo episódio, eu vou dar dicas de como se reencontrar após o término de um relacionamento tóxico. Vai valer a pena. Fica aguardando semana que vem. Esse foi o podcast A Verdade que Liberta. Obrigada por me acompanhar até aqui. Compreender a verdade sobre si mesmo nem sempre é fácil. Mas é assim que a liberdade começa. Até o próximo episódio.